nos conhecer, né? É interessante, por mais que está um pouquinho tarde, mas Fica a gente precisa. Eu estava preocupada com o Cris. Esquece o relógio, esquece Estava o preocupada relógio. com ele. A Não gente se preocupe. precisava fazer isso, né? Porque Importante. precisamos nos conhecer um pouquinho mais. Vamos lá, minha amiga. Vamos lá, eu vou ser rápida. O meu testemunho é Não bem... sobrou muito tempo para nós duas. Né? Sobrou sim. Fica à vontade, Eu tava deixa preocupada Deus. com o Cris, mas Eu aí o Cris tu- não... Ah, eu já Sei que não todo tem mundo odeia o problema. Cris, mas tá tudo certo. Aqui tem gente que ama. Eu Não, é verdade. Agora é triste, falar, as terminou pessoas se seu assustam, né? Pensam assim, ai, a Ana é traficante, bêbada. Glória a Não tinha Deus, medo de era, minha falar. irmã, era, glória a Deus, nós É somos isso, todos, né? nós éramos. Bom, quero te gente, fazer uma pergunta. Quem que não tem passado? Né? Quem que não era? Mas Né? o bom é que Em assim, Jesus, tudo nesse meu meio filho. né? foi em casa. A minha casa é Sim. prostíbulo, é morador de rua, é drogadição. É coisas A que gente tem um pessoas às chamado vezes bem não parecido, querem, né? tem gente que fala. Vamos assim, sair que por não aí quer. nós duas. Aí fui Glória pra a Deus. intercessão do Ivan, aí é assim. Eu nem sabia, eles me disseram que é intercessor. Eu disse, eu- Você tá na intercessão do meu avô? Aham. Mas agora Tu entrou? Uhum. Sônia. entrei já não tô indo. Eu admirei muito o testemunho do Cris. Isso era a vida que eu queria pra mim. Eu também queria uma vida boa. Essa era a vida. Uma vida boa. Essa era a vida que eu Agora, queria, de todo mundo verdade, uma ter vida uma boa. família certinha, convertida, desde sempre, né? Nossa, que sonho. Eu era criança e eu pensava, não, em tudo ser cristã. certinho também, né? Ah, É, mas todo mas mundo tem isso, resumir. né? Resumidamente, isso foi uma bênção, assim, tua trajetória. Daqui, Né? Já nós não, né? A nossa história é diferente, mas eu expulso Beelzebu e curo do porre. Então, eu nasci num lar totalmente disfuncional. Um pai muito do vício, mulherengo e... Enfim, meus irmãos cresceram nesse meio, era uma família de muita briga, era a polícia lá em casa direto, nós morávamos numa esquina e a polícia era tipo na metade da quadra. Eu lembro de mim criança, com a minha irmã me puxando pela mão, correndo, porque dava briga lá em casa, a polícia tinha que vir lá. Aí era uma função, meu pai preso ou meus irmãos presos. Nos fundos da minha casa tinha a casa da minha tia, que era a única irmã do meu pai, que era literalmente um prostíbulo, então meu pai vivia lá, a vida era uma assim, ó. Eu sou literalmente a improvável, né, da situação, porque era se eu tivesse seguido o rumo que eu nasci, nossa, né? Até outro dia eu tava com as irmãs, elas estavam comentando, porque meu pai me batia, minha mãe me xingava, eu tenho trauma disso, eu tenho trauma de não ter sido cuidada, não ter sido vista, não ter sido lembrada, tipo, trauma não, né, Deus já curou, eu creio, meus traumas, assim, eu tenho umas lembranças tristes, né. Mas assim, ninguém me dá, nem colo, nem atenção, nem se eu tava ou se eu não tava, era pouco importava a minha história, entendeu? Até porque tinha outros casos, né? Eu era criança da casa, os outros davam muito problema também, então eu penso que minha mãe, que era a certinha, digamos, da casa, era mais envolvida em cuidar dos outros problemas do que de mim, né? Eu nasci fazendo miojo com 9 meses, me virando. Mais ou menos assim. Mas aí eu nunca estive feliz nessa vida, tipo, eu não queria isso pra mim. Eu cresci, eu pensava como é que eu vou namorar alguém e trazer pra minha casa alguém assim, e tanto que foi um problema mesmo, né, meus namorados. As famílias não me queriam, porque era uma cidade pequena, todo mundo sabia da história de todo mundo. Tipo, a mãe do meu marido ficou uns 4 anos, mal me cumprimentava, eu vi ela acho que umas 2 vezes até me casar, ou 3. Então ninguém queria, ninguém fazia questão, né? Lógico que eu compreendia, porque eu era criança, não fui criada num lar cristão, mas eu tinha discernimento, né? Eu sabia de onde eu vinha, né? Mas eu não queria aquela vida. Então eu era nova, assim, eu tinha muita fé. Tanto que eu era diferente lá em casa. E eu nunca esqueço, né? Já orei, quebrei tudo isso, mas eu fazia novena, era o que eu sabia, né? Ninguém nunca me levou numa igreja cristã. Eu fazia novena num solado, assim, de calçado, desenhado lá, eu rezava para sei lá, eu que santo casamenteiro que eu não lembro, acho que era Santo Antônio, que eu não queria, que eu queria um casamento diferente do meu pai, e Deus na bondade dele, né, me abençoou, assim. Mas foi um tempo bem, como é que eu vou dizer assim, de buscar Deus na minha infância sozinha, entendeu? Foi literalmente eu e Deus, assim.
Ninguém me levou nem pra missa, nem na missa ninguém ia, mas eu ia sozinha todos os domingos. Aí cresci, tipo, eu ia pro centro espírita com o meu sogro, que na verdade eu não conhecia o filho dele, né? Mas ele veio a ser meu sogro. E então a família minha e do meu marido era totalmente tudo errado, assim. E aí eu ia pro centro espírita, casei, eu ia pra gnose, eu ia pra Seixinoe, porque eu tinha uma sede dentro de mim. Os meus irmãos, tipo, aprontavam todas e as minhas cunhadas vinham. Por favor, faz alguma coisa. Eu tinha 14, 15 anos. Fala com teu irmão. Lá ia eu aconselhar meu irmão, né? Fazia novena pelos meus irmãos. Então eu vivia dentro do que eu conhecia, assim, orando e buscando a Deus, né? Eu me sobressaía sempre na crisma, na igreja católica lá, porque eu também tinha esse chamado de oração e Pai Nosso, enfim, eu era a única que sabia, enfim. Eu creio que Deus já tinha me separado lá no ventre ainda. Tanto que minha mãe perdeu um irmão gêmeo meu e eu tô aqui, né? Então foi uma história bem complicada, assim, até conhecer Jesus. E aí eu tava grávida da minha filha e nesse tempo, com 6 meses de gravidez, minha mãe morreu. E quando minha mãe morreu, meu mundo desabou. E aí eu odiei Deus. Odiei Deus porque eu tinha, né, ideia, assim, noção de que foi Deus quem deu a vida e era Deus quem tirava. E aquilo me revoltou tanto, eu não queria mais ouvir a palavra mãe, porque eu chorava, e nem a palavra Deus, porque eu me revoltava com o que ele levou minha mãe. Então, até eu me converter, minha filha já tinha 1 aninho e pouco. Eu passei um tempo bem, esse 1 ano, assim, revoltada com Deus, não queria mais nem ouvir falar. E aí, quando eu me converti, assim, que veio aquele amor de Deus para minha vida, também veio esse desejo de conhecer mais de Deus, mais profundamente da palavra e tal. E eu creio que o meu chamado sempre foi intercessão, porque mesmo quando não sabia de intercessão, eu vivia em oração, né, pelos outros. Ou até hoje, né, sempre continuei, embora não me desviei, mas me afastei, assim, da igreja por um tempo. E literalmente expulsava o Beelzebub, porque quando me converti, um tempo atrás, pouco depois de me converter, meu irmão bebia muito ainda e a minha cunhada me disse, vem aqui fazer alguma coisa, teu irmão tá bêbado, tá botando as coisas dentro do carro e dizendo que vai embora, pensa que ele vai dirigir assim e tal. Daí saí de Novo Hamburgo, onde eu morava, até Porto Alegre, fui lá em oração o tempo todo, cheguei lá, literalmente, tinha levado um sobrinho, que não era de lá. Cheguei lá, ele tava duro de bêbado, com o carro carregado de coisa porque ele ia embora. E aí eu disse, ai, vem aqui e tal. Daí eu chamei ele pra dentro e orei com ele. Posso pegar aqui o carregador de E orei com ele ali, repreendi aquele porre e tal, e orei, nem me lembro como é que orei, mas orei por ele. E ele levantou, e ele tinha só uma perna, ele levantou caminhando normal e saiu pra fora. Todos nós ficamos passados, porque nem eu, aquilo ali pra mim também foi uma surpresa, assim, nem eu esperava que ele ia curar o porre numa oração. Eu achei que ele ia ficar melhor, tranquilo e tal, porque ele estava irritado, bravo, queria ir embora. Gente, ele levantou do sofá, andando e disse assim, nossa, eu nem cumprimentei o sobrinho que estava comigo, né? Que ele nem tinha visto, gente. Tipo, ele voltou a uma realidade assim de são, né? E todos nós ficamos assim, uau, que Deus fez, né? Eu vim embora glorificando a Deus, uma felicidade de ver o que aconteceu. A minha cunhada depois me ligou. Ô Sônia, o que tu fez? Teu irmão não para de me abraçar e me beijar e dizer que me ama. Então, eu creio assim, ó, que Deus sabe de todas as coisas e me usa nesse sentido, embora eu tenha ficado fria na fé, porque diante das situações eu ainda vejo, ó, hoje eu estou retornando, assim, eu penso pro meu lugar, porque aqui quando eu coloquei meus pés aqui também senti isso. Uau, esse é o ambiente que eu nasci na fé, né, num PG, então. E esse é o meu ambiente que me acolhe, que eu me sinto em casa, e liberdade de falar com Deus, não engessado assim, né, minutos, e como tu falou. Esse é um ambiente que nossa, a Ali disse que alegria, que o Lapo ficou feliz de te ver tão feliz, né, porque realmente me deu uma alegria de estar aqui. E eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer na minha vida, embora eu esteja, tipo, voltando. Já no restaurante eu já considerava quase que a minha igreja, porque numa igreja maior tu não se encontra, num PG eu não estava mais indo. E então eu tenho expectativas para esse lugar. A Ali disse que nesse lugar nós vamos viver Céu na terra.
O céu na terra não, ela falou que nós ia viver a teoria e a prática. Isso. E aí isso me alegrou muito, né? E, enfim, eu creio que Deus tem chamado assim para reacender no meu coração da intercessão. Isso. E amém. Glória a Deus, fala. Porque nós precisamos de intercessores aqui junto com os profetas. Intercessores proféticos. Muita coisa para contar, né? mas vamos resumir. Embora Eu que vou acho fazer um resumo bem acho que- rápido. bem rápido. Bem rápido, porque eu sou a última. Essa- Vocês- profeta é eu intercessor, perdoo né? porque vocês pegaram meu tempo. Não tem como ser profeta e não ser intercessor. Eu vou né? falar. Então, Intercessor meu são nome, todos nós somos meu intercessores. nome é Mari, eu sou filha de uma mulher que vem de uma família onde todo mundo era incrédulo e de um homem que era músico desviado da Assembleia de Deus. Batizou todo mundo na Igreja Católica. Eu andei com 2 anos e meio, minha mãe falava palavras de maldição para mim porque eu não andava e eu dava muito trabalho, segundo ela diz, né? Não sei, porque eu não tenho recordações. E eu era um caso perdido na escola, porque com 7 anos eu não sabia ler nem escrever, com 8 também não, aprendi a ler com 9 anos de idade. Depois que eu aprendi a ler, eu não podia ver nada, até um jornal velho no chão eu queria ler. E a partir daí o Senhor começou a falar comigo através da leitura. Eu li muitos livros durante toda a minha vida, li muito. Às vezes eu lia 5 livros por mês, 4, livros grossos. Aos 6 anos de idade, eu já vinha de um histórico de abuso sexual, mas graças a Deus não até os finalmente. Mas sofri abuso no meio da minha família, por primos, prima, acobertando primo, tia, enfim. Eu era caçula, então a minha mãe ia trabalhar, meu pai estava aprontando coisas e eu ficava sozinha. Então eu era um alvo fácil para os predadores. E aos 6 anos de idade eu me converti, então eu nem sei o que é viver no mundo, eu não vivi, o meu testemunho é outro, né? Os meus pecados foram outros. E eu não sei o que é viver no mundo, eu não sei o que é ir em uma festa, eu não sei o que é encher a cara, eu não sei o que é nada disso, eu não sei o que é um ambiente de boate, eu não sei nada, porque eu nunca fui. Eu sempre vivi no ambiente da igreja. E com 6 anos tinha um rapaz que passava o Acelino, e ele pegava, arrebanhava um monte de crianças, levava para o quintal da casa dele, fazia teatro e as crianças se convertiam. Então eu sou fruto de um homem de 1,45 m, que pegava as crianças e levava para o quintal da casa dele e evangelizava. Então, quando eu me vi naquele ambiente, eu comecei a fazer a mesma coisa. Eu me envolvi com o Jocum muito cedo. Eu ia para a rua para fazer evangelismo, falava muito de Jesus, sempre tive muita fome, muita sede. Eu vendia doce para poder pagar minha passagem de ônibus, para poder ir na casa das pessoas orar, expulsar demônio, e as pessoas se convertiam, e era um negócio assim bem louco, o que Deus fazia. E quando eu me tornei adolescente, antes de eu me tornar adolescente, voltando aos 9, meu pai foi embora de casa, eu tinha 9 anos, só que antes dele ir embora, ele nos proibiu de ir à igreja. Então eu fiquei de 9 até os 13 anos sem ir à igreja. Quando foi um dia, minha irmã, que é católica, catequista, ela pediu para eu ir à missa. Aí eu ia à missa só por conta das minhas amigas, porque eu não podia sair, eles me mantinham em casa o tempo todo, só ia para a escola e fazia as coisas de casa. E eu fui à missa nesse dia porque a minha irmã pediu, mas nenhuma das minhas amigas foram. E quando eu cheguei à missa, era Dia dos Pais, eu só chorava, porque eu sentia falta não do meu pai, porque ele foi embora, eu era muito nova, então eu não sentia falta daquele homem, eu sentia falta da figura do pai. Então eu chorei, quando eu estava ali chorando, não tinha quase ninguém na missa, eu abri os olhos quando eu ouvi uma voz que falou assim para mim, foi a voz do Senhor falando comigo. O padre falou assim, estenda sua mão para lá, para a imagem, eu nem sei qual era a imagem, que peça uma bênção, alguma coisa. Quando eu fui estender a mão, o Senhor falou, não estenda a sua mão para lá, eu não estou lá, eu estou nos altos. Eu abri os olhos, olhei, não havia ninguém ao meu redor, não tinha ninguém perto de mim, a igreja estava vazia nesse dia.
Aí eu saí dali falando sozinha na rua, joguei até água benta da minha irmã fora. Aí eu saí na rua falando, de hoje em diante eu vou servir ao Senhor, vou voltar para o Senhor. Aí voltei com uma amiga me convidou, na mesma semana uma amiga convidou para ir ao culto, aí eu fui na quadrangular, ali eu recebi o batismo com o Espírito Santo aos 13 anos e já me envolvi com evangelismo, enfim. Como eu não tinha parentes na igreja, eu era o chaveirinho dos jovens, eles me carregavam para tudo quanto era lugar e me influenciavam a ler, então ali eu já fui lendo mais ainda. E me envolvi com muitas coisas no meio da igreja. Já comecei a pregar, já comecei a orar, aí só que foi nesse período que a quadrangular começou a descambar um pouco. Aí eu pensei, eu quero outra coisa. Aí eu fui para a Igreja Batista. Quando eu cheguei na Igreja Batista, aí, fizeram uma reunião como essa, para cada um contar o seu testemunho, eu comecei a falar. Aí na Igreja Batista, não sei se alguém aqui já foi batista, mas se você falar um pouco bonito, você já é vocacionado e já te manda para o seminário. Então eu já fui para o seminário, fiz teologia, ganhei uma bolsa, fiz teologia e passei toda a minha vida ali naquela Igreja Batista. E Deus foi manifestando dons, manifestava muitos dons, porque os líderes eram cheios de dons. Então nós éramos influenciados a isso, ganhavam muitas almas. E o Senhor sempre falando comigo sobre o meu chamado. Aí quando foi em 2011, eu fui ungida como pastora. Porque estava na moda naquela época, todo mundo era pastor, né? Você vai ser ungido pastor, todo mundo era ungido pastor. E eu fui ungida, só que eu sabia que eu não era pastor. Eu sabia que havia algo diferente em mim que não tinha a ver com aquilo, pelas experiências que eu tinha durante a minha vida. Aí, eu pastoreei uma igreja durante 8 anos e fazia muito bem, porque sempre gostei de cuidar de pessoas. Mas chegou um dia que o Senhor falou assim para mim, sai, larga tudo e vai para o teu quarto orar. Todo mundo achou que eu estava louca, a louca, né? Aí vai para o teu quarto orar. Eu larguei tudo e fui para o quarto orar. Larguei tudo mesmo. Tudo, literalmente tudo. Fui para o quarto orar. Passei 3 anos trabalhando online para pagar as minhas contas e orando. Quando foi um dia o Senhor falou comigo. Ele disse, eu vou te levar para o sul do Pará como uma representação de que eu vou te levar para o sul do Brasil. Aí eu, amém? Tá bom. Quando foi um dia, eu sou de Belém do Pará. Sério? Quando foi um dia... Tanto Belém tá aqui. Meu Senhor. Quando foi um dia, mas existe uma conexão dessa questão do norte e do sul, vento norte, o vento quente, o vento frio, enfim. Eu sou professora, então quando foi um dia, um pastor do sul do Pará me chamou porque ele precisava de uma diretora para uma escola. Só que quando eu cheguei lá, eu vi que era uma viagem da cabeça dele, enfim, e não rolou nada, eu caí fora. Só que antes de eu voltar para Belém, eu ia lá, passava um mês lá encanando os Carajás. Aí depois voltava para Belém. Aí depois ele, volta aqui. Aí eu ia, eu ministrava, eu ensinava, eu pregava na igreja lá deles. Em algumas igrejas da região ali, de Parauapebas também. Aí fui para lá. E acabou o meu tempo ali. Depois, no finalzinho, foi que eu fui descobrir que aquela era a região sul do Brasil. Só que eu não fiz nada para ir para lá. Eu não me convidei para ir para lá. Aí, em 2008, eu fiz a escola da Jocum, a ETED. E eu conheci uma irmã daqui de Itajaí, daqui dessa cidade. Ela tinha uma história muito sofrida, muito difícil a história dela. E eu tinha levado 5 pacotes de farinha de tapioca, porque o Senhor havia falado, leva essas farinhas de tapioca. Mas por que raio o Senhor está mandando eu levar essas farinhas de tapioca? E eu levei. Aí quando chegou lá em Curitiba, naquele frio doido, porque eu fui no inverno, achei de ir no período do inverno fazer a ETED.
Aí eu não sabia o que fazer com toda aquela farinha, comecei a fazer mingau. Aí fazia mingau e chamava aquela moça para tomar comigo mingau. E ela tomava. Passou, quando foi em 2019, ela mandou uma mensagem para mim no Facebook dizendo que o pastor Luiz havia pregado sobre pessoas que haviam marcado a sua vida. Aí ela falou que ela ouviu essa pregação no culto e ela lembrou de mim. Ela mandou mensagem dizendo que eu não sabia, mas que eu havia marcado muito o coração dela por causa da xícara de mingau que eu dava para ela. Aí a gente foi conversando, e ela disse um dia assim, por que tu não vem aqui? Aí eu desconversava sempre, né? Ela falou umas 10 vezes. Aí quando foi um dia ela falou, por que tu não vem aqui? Aí eu desconversava, por que toda vez que eu pergunto por que tu não vem aqui, tu desconversa? Aí eu falei, como que tu acha que eu vou aí? Eu não tenho dinheiro, o Senhor mandou largar tudo, ficar na minha casa, como que eu vou aí? Ela falou, tu vem porque eu vou pagar a tua passagem, eu vou pagar tudo e tu vem. Aí eu vim, passei 2 meses aqui em Itajaí. O Senhor falou várias coisas comigo. Eu já tinha sido ungida como profeta, fui ungida como profeta em 2020. Foi em 2019 ainda, no final de 2019. Aí o Senhor começou a falar várias coisas comigo, aí eu voltei para Belém. Quando foi em 2020, eu fui a São Paulo, aí o pai dela estava lá. Aí o Senhor falou comigo, tu vai voltar lá. Aí o pai dela mandou mensagem para mim, eu estava em São Paulo, nem tinha intenção de vir aqui. Aí ele falou, oi, tu tá em São Paulo? Que o sotaque dele é bem forte. Aí eu falei assim, tu vai comigo para Itajaí. Aí eu falei, mas como que eu vou? Minha viagem é amanhã para Belém. Não, tu desmarca que tu vai comigo. E me trouxe para cá, fez eu remarcar a passagem e me trouxe. Quando eu cheguei aqui, o Senhor falou comigo, tu faz parte da conexão Norte-Sul. E eu estou te trazendo para cá por um propósito. E eu vou te sustentar nessa cidade. E eu, meu Deus, eu não tinha nem noção. Eu não sabia nem... Eu nunca tinha morado de aluguel. Não sabia nem quanto custava nada. Aí vim. Depois eu peguei, arrumei todas as minhas coisas, vendi o que dava, doei o resto. Aí uma irmã do meu irmão me deu o contato da Rosita. Aí eu, Lisa, né? Lisa, meu Deus, mais lisa que sabão. Aí eu mandei mensagem para a Rosita falou, você pode ficar aqui em casa, mas tem um valor. Aí eu falei, ô irmã, não tem dinheiro não. Aí eu lembro que depois eu liguei de novo, ela falou, tá bom. Não, ela falou, eu vou orar, manda mensagem de novo para mim depois. Aí eu mandei mensagem, ela falou, pode vir. Aí chegou que ela me tratou muito bem, só que eu estava muito ferida com algumas coisas, então foi assim, uma convivência que foi se dando meio que nem sei como. Aí ela perguntava para mim, o que você tem? Eu fiz alguma coisa, falei alguma coisa? E assim, ela foi uma mãe para mim. Ela foi uma pessoa assim, que me ajudou quando eu cheguei aqui. E uma coisa que ela falou, ela disse, eu vou te dizer só uma coisa. Eu não ia te hospedar. Eu só te hospedei porque quando você falou comigo, o Senhor falou, deixa a menina vir. Ela falou que o Senhor falou isso para ela. O Senhor falou isso para ela a meu respeito. Aí eu fiquei aqui nesse quarto e eu vim para Itajaí. Sem nada, até aqui a Rosita. Silêncio no documento, só com uma... Nada. Aí o Senhor falou assim para mim. Tinha conhecido um rapaz com uma história muito enrolada na internet. Hoje ele é uma bênção, né, Rosita? Graças a Deus. Aí tinha conhecido... tornou uma bênção por causa dele, né? Isso aí. Aí a gente conversou 2 anos, acaba que depois a gente casou, veio pra cá, casou. E o Senhor falou, agora eu quero que tu fique na tua casa, porque eu vou te ensinar a ser uma esposa. Porque tu tem que aprender a como ser a minha esposa. Não que eu seja, não estou querendo dizer no meio do corpo, né? Tu vai ter que aprender a ser esposa. Porque a esposa, ela tem que amar, tem que me amar. Então tu tem que aprender. Porque tu nunca aprendeu, tu nunca te submeteu a alguém, porque tu nunca teve alguém de autoridade que estivesse contigo o tempo todo. Então tu vai aprender. E ele é mais novo que eu.
E eu botei na minha cabeça, eu vou me submeter, eu vou me submeter. E as coisas foram se manifestando e, na verdade, eu não vim para cá para Rosita por conta da casa ou da escola. Eu vim mesmo. Eu vim, entendeu? Eu vim, a Rosita, na verdade, me adotou e eu adotei a Rosita. Eu tenho a Rosita como se fosse. Como se fosse. Ela é assim mesmo, ela é terrível. Você não sabe nem da metade. Então, eu adotei a Rosita também e pra mim ela é uma bênção na minha vida. Mas eu esqueci de um detalhe. Às vezes eu tô 10 Lá na horas da frente, noite, só ai, um tô com detalhe. aqui, Não, fazer só massagem. o último, só o último. Pelo Quando eu amor de tinha Deus. 6 anos de. Quando eu tinha 6 anos de idade, Fala, minha filha. antes de eu me converter, a gente morava em uma casa, meu pai trabalhava com madeira, então ele fez uma casa com toda de madeira muito cara. E toda trabalhada, era uma casa linda, as pessoas passavam na rua e ficavam olhando para a casa, de tão linda que era a casa. Aí eu me lembro que eu me deitei no meio da sala, não tinha móveis, e ele ainda ia comprar alguns móveis. Eu me deitei no meio da sala e eu dormi. Quando eu dormi, eu sonhei que a terra, ela estava... Vocês já viram o Pequeno Príncipe? Que ele está em cima da terra e a terra é um pouco menor, então. Aí sim, aí era como se eu fosse o Pequeno Príncipe, mas tinha mais uma pessoa e eu estava em cima de uma toalha de piquenique e eu via o pé de Deus andando sobre a terra. E aquela toalha de piquenique ela estava sobre a América Latina. Toda a América Latina. E eu vi o pé dele vindo e andando na minha direção. Aí ele falava para mim, eu vou te levar em todos esses países, eu vou começar a te levar por todos esses lugares. E eu acordei. Então eu acredito que o meu chamado profético, ele começou nesse dia que eu tive esse sonho. E eu creio que Deus ele tem algo extraordinário para os paraenses que vieram para cá, para essa cidade. Porque quando eu vim, o Senhor falou assim para mim. Quando eu vim em 2019, o Senhor falou assim para mim. Traz água pura de Belém. Eu tive muitas experiências lá no Pará, outro dia eu conto. Na Marcha para Jesus, quando eu fui intercessora regional da Marcha para Jesus ali no Pará. O Senhor falou para mim, traz água pura e derrama no solo de Itajaí. Derrama em Santa Catarina, porque tu vai fazer uma conexão do norte com o sul. Aí eu passei, todo esse tempo eu passei batida da água. Quando eu cheguei na porta do aeroporto, que eu estava entrando, aí o Senhor falou, e a água? Aí, meu Deus, eu vou levar a água de volta para Belém. Aí o Senhor falou, mas era para te derramar aqui mesmo. Derrama na frente do aeroporto, porque eu vou fazer com que tanto o aeroporto de Belém quanto o aeroporto daqui, eles serem uma porta de entrada para pessoas que vão vir e que vão sair. Pessoas que vão vir e que vão sair. Então, te prepara, porque vai chegar o tempo que eu vou abrir as fontes. E eu já tinha feito um ato profético de abertura de fontes de águas lá em Belém. Foi tão extraordinário que na hora que a gente derramou a água e tocou o chofar, eu comecei a orar. A Nívia estava até lá nesse dia, a Nívia Soares, ela subiu lá no trio e ficou, meu Deus, você viu o que aconteceu? Aí, quando eu comecei a orar, começou a chover. Quando eu disse amém, parou a chuva. Aí o Senhor falou, eu abri as fontes. Então, Ele mandou eu derramar a água aqui e eu creio que eu estou aqui por um propósito. Eu sei disso, eu sei qual é o meu chamado, eu tenho com muita clareza isso para mim, eu não tenho nenhuma dúvida, a Rosita sabe, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. E eu estou aqui com o Senhor porque deve e é. Amém, gente. Então, que cada um leve, né, esse entendimento do porquê que a gente fez isso hoje. A escola, a semana que vem a gente não vai ter, né, reunião, porque é convenção, né, o pastor nem autoriza que ninguém faça nada, enfim.
A gente tem que estar em obediência. E já vamos para a escola que vai começar na quarta-feira. Na semana da escola eu vou mandar mensagem, né, para vocês, porque preciso organizar a sala, né, vamos ver como é que... E aí eu vou contar com a ajuda de vocês para isso, né, para a gente organizar tudo. E eu quero fazer uma oração que no outro tempo, quando alguém chegava para a escola, sempre eu fazia essa oração trazendo a pessoa para dentro, né? Para dentro do projeto. Porque o projeto aqui, ele é um projeto, é um útero profético, essa casa, onde nós já vivemos muitas coisas, muitas curas, já vieram 5 nações aqui, vieram apóstolos de fora, enfim, né? E esse é o tempo onde Deus vai ativar novamente de uma forma, vamos dizer assim, de uma forma que venha a unidade entre nós. Essa semana o Senhor ministrou comigo, né, que era necessário que se fizesse essa oração para que vocês se sentissem realmente dentro desse útero, né, dentro, num todo, num só, né, nesse propósito. Então, eu quero fazer a pergunta, né, se todos estão de acordo de entrar para esse projeto e dentro desse útero. Sim. Entendeu? Porque é necessário que você faça isso. Tanto é que quando as outras pessoas que estavam aqui antes, né, saíam, as pessoas vinham e se desligavam desse lugar, né? E é algo específico aqui, é uma casa onde existe uma esfera, né, que guarda esse lugar. Deus mostrou para profetas, foi feita essa oração, trazendo essa esfera de proteção, para que após a escola vocês venham entender dessa responsabilidade uns com os outros e com o projeto de Deus. Não é o projeto de Rosita, nem de Lapa, nem de ninguém, mas é o projeto do Senhor, que Deus trouxe para Itajaí, né? E tanto é que Deus está trazendo nessa questão do projeto do ato profético que vai ser feito no sábado da escola, né? E, como eu já falei, na escola eu vou estar conversando com vocês sobre isso. Entende? Então, assim, precisa-se ter responsabilidade sobre esse projeto, sobre essa casa, para que realmente a gente entre nesse novo tempo de crescimento individual e em grupo, né? Aonde realmente os dons vão ser ativados, aonde a gente vai começar um processo de oração uns pelos outros e a gente realmente muitas vezes passava 2 horas só orando aqui, só intercedendo, entendeu? E aí Deus ministrava, Deus ensinava, capacitava, entende? Então a gente precisa entender isso. Por isso que eu perguntei, né, o chamado de cada um e também por que está aqui, né? Veio buscar para si só ou veio buscar para o reino? Veio buscar para si só ou veio buscar uma unidade? Veio buscar, né, entender, estar disposto a... Entende? Então, o pastor Lázaro sempre fala para mim, Rosita, nós temos que levar, né, esse projeto organicamente. O que é um projeto orgânico? É deixar o Espírito fluir. É deixar, porque nós somos treinados assim, né? Ângela, traz a palavra, né? Mari, ora agora é você que vai orar. Porque os profetas, Deus, ele ensina dessa forma. Não é nada decorado, não é nada, né? Claro que a gente tem que ter o conhecimento, mas é uma forma de a gente ir aprendendo, de a gente ir se lançando, entendeu? Então é dessa forma, é na coragem, na cara, na fé. Eu quero só falar bem rapidinho, eu nunca tinha acontecido isso em relação ao Bolsonaro, né? Mas essa semana eu fui tomada, né? Ao ver uma foto dele,
eu fui tomada a orar e eu sei, a gente sabe quando é o Espírito, né, que nos toma para orar, né? E era uma oração com gemidos inexprimíveis de verdade, mas era algo específico para que a gente ore pela salvação dele. Era só isso, salvação. Salvação, essa é a palavra. Orar para que Deus, né, que ele tenha experiência com o Senhor, ele mesmo, que ele com Deus, é algo dele com Deus. E que Deus vai trazer, em nome de Jesus, salvação para esse homem. Ele recebeu um vídeo daqui da casa. Foi? Quando nós fizemos o ato profético com o pastor Luiz aqui, na hora o pastor Luiz pegou e fez um vídeo para ele. E tanto é que essa bandeira aqui, ó, essa bandeira azul, e essa bandeira aqui, ó, foi entregue para ele, para o Bolsonaro. Então, Entendeu? Então esse é um projeto. Tu sabia? Eu vou falar uma coisa agora, tu falou um negócio. Deus já falou isso comigo. Eu oro pelo Bolsonaro do fundo da alma. Eu choro muito. E tu sabe o que o Senhor falou para mim? Que o propósito de Deus na vida dele é muito além de ser um missionário. Ele ainda vai pregar a palavra. Ele já prega, de certa forma, Creio, de certa creio. forma. Ele vai Essa pregar. vida não Eu creio oro nisso. pela salvação dele. 8:32. Eu também me tocou, tu acredita? Olha que As interessante. pessoas, esse homem sendo usado por Deus do jeito que... Meu né? Deus. Ele já é, né, na verdade. Vidas, né? quantas Deus vidas, já Através do usa amor, ele, né? O Senhor me Quantas falou vidas? sobre o Bolsonaro uma vez que a família dele é como a família dos Macabeus. Olha Vocês só. já estudaram a história dos Macabeus? Vocês precisam pegar uma Bíblia católica e ler os livros de Macabeus. Aí vocês Gente, vão entender. ganhar Bolsonaro é fácil, vamos orar pela salvação do Lula. Olha só. Pela Anitta. Ali é. Também oro. Ali é pelo- pancada. Eu quero que chegue, eu oro, assim como eu oro pelas difícil, universidades. mas que é eu verdade. peço que o Senhor entre. Eu orei, eu fui orar Eles para param aquele que esfaqueou o Bolsonaro. E o Senhor O falou para Adélio, mim na oração verdade? pelo Adélio, Não, quando eu Adélio. estava orando, o Senhor, o Verdade Espírito não, Santo Adélio. falou para mim assim, ó. Ele tem o mesmo valor que o Bolsonaro. Claro. O amor de O Deus. Lula também. Lembra gente, que eu te falei o Senhor isso? ama É eles misericordioso, também, né? assim, Meu Deus como do que céu, fala. é Que forte, cristãos né? são esses nós que ficam lá no altar falando? Olha, eu demônio, acredito que ele isso e já aquilo. teve 300 oportunidades, né? Eu Não vi. dá para fazer essas diferenças. Ele já teve a Sim. oportunidade de conhecer a Deus, ele fez a escolha dele porque ele quis, talvez, Todo né? mundo faz as escolhas, mas eu digo... Né? Mas nós temos que estar na intercessão. A gente então, sabe- Então, a a partir gente Deus quer da salvar, escola, né, a partir Inclusive da Alexandre de Moraes, né? Isso, Deus quer o salvar Senhor todos, ama né? todos Jesus eles. morreu por Exato. todos. Os macumbeiro que eles vão, Todos, né? Tem pessoas que elas vão nascer com um propósito, com raízes de iniquidade tão profundas que talvez elas se convertam e morram no mesmo dia. E assim, tem pessoas que falam assim, mas eu oro para que o Lula faça um bom governo. Ele nunca vai fazer um bom governo. Por quê? Isso Só é se ilusão. convertendo. Isso é ilusão. Por quê? Porque o propósito dele é outro. Ele não tem intenção de fazer um bom governo. Essa é uma oração que eu vejo muito crente fazendo, que ela não condiz com o que ele é. Agora, se ele vai ser salvo ou não, eu não sei. É ele com Deus. mas enfim, depois da escola a gente ora sobre essas coisas, né, para não estender muito, que o Cris vai, A gente Tem que partir. o Cris vai embora também. Tá pra cá. Então eu quero fazer essa pergunta. Todos querem entrar dentro desse projeto de uma forma responsável, né? Entendendo o que é essa casa, o que é o projeto de Deus, não é meu nem de ninguém, é do Senhor. E cada um tendo a sua responsabilidade, né? Então, para que eu faça essa oração de que vocês entrem dentro desse projeto que está ali. Eu achei que já estava dentro. Vamos orar então. Não, é porque o Senhor falou que era para fazer isso, Amém. entendeu? Fazer a inclusão, assim como você é incluído, porque aqui é algo, não é uma congregação, Eu sei. entendeu? É uma casa, é uma comunidade de profetas. Cada um dentro da sua... É porque, na verdade, as pessoas talvez não tenham tanto compromisso, né? Isso que é... É porque assim, é um nível espiritual. E como a escola vai ser um nível maior do que foi a outra, né? Então tem coisas que são necessárias também. Se o senhor trouxe para mim, eu Tem ser pessoas obediente que a eu ele. vi na escola que são daqui, né? Oi? Da cidade. Tem pessoas que vieram na última escola que eu nunca mais vi aqui.
né? Sim, e aí, Então, por exemplo, que penso que nós é precisamos você formar falar. essa equipe, né? Deus quer formar a equipe. Olha, eu tenho Tem que ter uma urgência equipe. em aprender. Eu sofro muito em ver a mulherada morrendo. Eu tenho urgência e eu não tive um lugar. Em Itajaí não tem nada para profeta. Que eu tenha Porque ido. todos os profetas precisam ser cuidados, né? Eu tô cansada de ir no culto, Entendeu? ter visão, Os ver as profetas coisas e não precisam ter- ser cuidados. Pastor, eu vi tal coisa, ai, Anne, amém Jesus. É muita batalha espiritual. E aí, a única coisa que eu quero pedir para a gente orar é pelo pastor Luiz, né? Deus me deu um sonho, né? Foi uma visão essa semana. E pelo ministério, né? Pelo ministério. Ivan e pelo pastor Luiz, né? A gente vai orar bem específico. E também, você compreendeu a oração que eu quero fazer? Sim, compreendi. Uhum. Mas eu Ângela, quero está falar. compreendido? Antes da tua oração, eu quero falar. Pode falar. É assim, eu ainda não tenho muita convicção. De estar aqui na casa? Sim, de estar, assim, eu ainda preciso Uhum. mais de uma... Então eu não quero dizer um sim agora, assim, Uhum. para que depois Sim, eu não tenha que negligenciar a minha palavra. tá certíssimo, tudo com temor. Eu da minha parte, né, o que eu posso dizer, já aproveitando o gancho do irmão, né, nossa vida pertence a Deus. Né? A Bíblia Sim. diz que todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Hoje foi um dia que Deus falou claramente que era para vir aqui, então eu sou movido por Ele. Quando Ele manda, eu já estou obedecendo. Né? Eu só não trouxe o violão porque a Rosita tinha colocado no grupo ali que hoje ia ser uma reunião para tratar dos assuntos. Aí eu vim para a reunião, não vim para... Aí eu deixei o violão em casa. Então, o que eu percebi de diferença do ano passado para cá é que do ano passado eu estava conseguindo vir semanalmente. Esse ano já aproximadamente de 15 em 15 dias. Então, é a direção que Deus está me dando agora. Né? Então, eu sou movido por Ele. Eu creio que vai continuar assim. Sim. Né? É uma conexão entre nós, entendeu? É uma oração de conexão entre nós. Por quê? Porque a gente precisa estar conectado. E a gente até aqui a gente não está conectado. Entendeu? A gente precisa se conectar mais. A gente precisa... Porque de cada um contar da sua história. Porque na próxima, na escola, a gente vai estar se conhecendo mais, né? Cada um a sua história. Traz uma intimidade maior entre nós. Tudo isso, entendeu? E cada um aqui se conhecendo pode, Sim. dentro dos dons que tem, pode em algum momento ajudar, né? Ajudar, trazer uma instrução, uma orientação, um conselho. Sim, sim. Porque, por exemplo, a gente vai ter um momento onde a gente nós vamos levantar, vamos orar. Onde, por exemplo, a Ângela e a Rô vão orar pela Anne. Daí, né, tipo assim, a gente fazia muito isso aqui e isso fluía muito, muito na nossa cura individual, né, quando os outros oravam, e também no desenvolvimento dos dons, entendeu? Então, assim, por exemplo, vamos orar pela Anne, vocês vão orar. Aí a Ângela tem uma visão sobre ela, diz, Deus me mostrou isso, aí já ora, já vem a cura, já vem a libertação, entendeu? Porque nós, como profetas, nós temos que estar curados e libertos. Entende? Então, por isso que tem que ter essa unidade. Curados para Porque não adianta nós ficar 1 ano, 2 anos sentado aqui só ouvindo e não ter a prática. A prática é essa. Que nem eu falei. A gente, né, tem que começar a ter a oração. A gente, profeticamente, exatamente. Deixa eu falar só uma coisa. Uma coisa que o Senhor está me incomodando. Não tem, é um motivo de oração, tá? Eu peço que vocês orem por isso. Eu tive um sonho. Aí quando eu acordei, o Senhor falou: ora, porque Satanás tem planejado nos céus do Brasil afogar os filhos daqueles que moveram coisas no Brasil em em lodo, em lama, em fezes. Aí eu fiquei assim. Aí o Senhor continuou falando comigo. Aí eu fui ouvindo, né? Porque o Senhor fala assim comigo, Ele vai completando durante os dias aquilo que vai falando. Aí o Senhor falou comigo assim: a Madonna veio ano passado
A Gaga veio na mesma data, no mesmo lugar, mesma data, no mesmo lugar que a Madonna, abrindo portais, manifestando maldição, porque aquilo ali é ritual, né? Aquilo ali não é um show, é um ritual de feitiçaria, céu aberto, com um monte de gente ali levantando o altar. Enfim, manifestando aquilo. Então, o que essas duas mulheres, porque elas são feiticeiras, e de alto nível, sacerdotisas, elas vieram fazer aqui foi manifestar algo contra a igreja. A igreja que cresceu organicamente, que se manifestou no ano 2000, não sei quem é que participou do mover que houve no ano 2000, foi algo assim muito extraordinário, que mudou a história de muita gente no Brasil. E nós temos poucos remanescentes dessa época, nós temos. E o que eu senti no meu coração foi que a descendência dessas pessoas que carregam isso, elas estão debaixo de um alvo bem terrível, sabe? Que a gente precisa orar. E isso complementa uma palavra que o Senhor tinha me dado há uns 6 meses. Ele falou comigo, eu compartilhei parte dessa palavra com a Rosita. Que o Senhor falou comigo, que Ele iria derrubar algumas igrejas. A minha irmã ela é secretária regional ali da região norte do MIR. O Senhor falou que Ele vai fechar algumas igrejas, Ele vai retirar alguns líderes, e algumas igrejas, por exemplo, como a igreja como é o nome daquela igreja lá eu não sei o que, da bênção, show da bênção? Não, eu esqueci. Lá da televisão. Da graça, isso. Que igrejas como essa, elas vão continuar. Mas assim, ó, o que acontece? Nós temos, por isso que nós precisamos entrar num lugar de unidade, de entendimento, de batalha espiritual, entendeu? A gente tem, são guerras. Era só isso mesmo que eu tinha para falar. São guerras que no momento a gente não está preparado para entrar. Não estou falando para fazer guerra, eu estou falando para que todo mundo saiba, entendeu? Não para que saiba, porque a gente precisa saber do que está acontecendo ao nosso redor, porque nós somos igreja. Mas é por isso mesmo que antes a gente fazia tudo isso aí, você está falando. A gente entrava, por exemplo, soubesse que ia ter esse negócio de show, a gente já estava orando. Entendeu? Todas essas coisas a gente entrava antes. Já foi liberado isso sobre o Brasil, né? Sim. Então agora a gente precisa estar alerta para saber o que está acontecendo. Por isso que Deus quer levantar a comunidade dos profetas para e preparar para isso. Porque não adianta. Tem que entender, tem que saber. Não dá para ir de qualquer jeito. Pode falar. Entendeu? Eu vi uma reportagem, né? Foi de jornal que eles querem exterminar, né, a metade da população, né? Isso é real. Inclusive, da população mundial? Inclusive essas gripes que está dando aí agora, diz que é um pó, uma neblina que eles soltam do ar. Eu vi essa reportagem, eles falando. Eu vi. Próprio lá dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são em várias cidades. Várias cidades é onde está dando essas gripes, esses negócios aí, sabe? É uma neblina química, ela é fabricada. É fabricada, uma neblina química. Olha só, eles querem tirar metade da população, porque tem muita gente. Eles falaram abertamente isso, né? Que precisa. Esse é o plano de Satanás, né? Ó, eu, por exemplo, o que preparar? Ó, eu tenho uma cunhada minha lá em Curitiba. Ela ligou para mim, ela mandou um áudio para mim, desesperada, que o netinho dela estava muito mal, né? Atacada de bronquite, com febre muito alta, eles estavam desesperados. E dela ligou para mim pedindo oração. Eu digo, meu Jesus, né? Misericórdia. Mas eu orei, graças a Deus. Eu orei e no outro dia ela mandou os áudios me agradecendo, que o menino parou a febre, que parou a tosse, que isso, que aquilo. Deus ouviu a oração.
É isso que tem que acontecer entre nós, as coisas têm que Exatamente, acontecer, então é entendeu? isso que eu tô falando. E ela não é, e ela é católica que precisa ver. Mas Todo o problema que tem lá, ela me liga, porque ela tem uma fé em mim. Eu disse, não, querida, eu Mas no só carnaval, sou uma intermediária. Eu falei assim, eu é vi Deus, as tu tem que irmãs agradecer, é o gravatar, Senhor. Foi Deus que convidando fez pra eu a ir pra obra lá com no elas. teu, Eu não disse, fui eu. não, gurias, eu vou orar, eu vou ir no culto, eu vou tomar ceia, eu não vou pra carnaval. Eu não tenho feriado de carnaval. Aí eu me apavoro com umas coisas porque eu não tenho vício da igreja. Eu tô lendo a Bíblia, estou tentando viver como Cristo. Aí eu acho que, como ela diz, eu não posso entrar em guerra porque eu sou nova. Mas sinal, se eu não pedir, tem, eu vou Deus, orar, mas então, nem parece dois que nem eu espirituais pedi da audiência, eu agradeço, parece que tudo vai dar certo. Mas eu preciso estar no lugar, eu tenho mais ansiedade de vir aqui do que no culto. Tá, vou dar o último testemunho, então. Pode falar, depois eu dou. Inclusive essa semana eu tive um sonho, irmãs. Eu andava em algum lugar, eu não sei qual era esse lugar, não identifico, só sei que eu via, eram umas serpentes tão enormes, era tão grande, por todo o canto, mas o que mais me chamou a atenção é que havia assim, um monte assim, de filhos, muitos filhos. E aquele homem, aparecia aquele homem entrava numa água, e ele confrontava aquele animal que estava como se fosse gente ia parar esse, né? Vou até rir. É como se fosse um jacaré, sabe? Na água embaixo, assim. E ele confrontava, achando que aquilo não ia tocar nele. E aquela coisa engolia ele. Aquele homem também não discerniu o homem, entendeu? Então, eu creio que o que está acontecendo? No reino do Espírito tem algo se movendo, né? Está se movendo. E nós, isso que você falou, que nós temos que estar alinhados, nós temos que estar... eu vou já, de antemão, a gente já conversou sobre isso. Meu marido não me impede de estar aqui. Tá? Foi isso que eu ia falar. Eu acabei de pensar isso. Ele não me impede de estar Porque aqui. você tem o chamado de profeta e ele já não. Então, é essa separação que Deus vai fazer. Entendeu? Ele vai deixar aquelas pessoas realmente que ele quer para outra fase após a escola. Porque o que acontece? Eu vou dar só um breve testemunho. Ele vai estar com a gente agora na escola, ele vem de fora. Num congresso que teve na igreja dele, o que aconteceu? Chegou até a me arrepiar. Então, ele, na época, o menino dele era bem pequenininho, assim, acho que 2 anos e pouco. E ele começou a passar muito mal, e levaram para o hospital, internaram, daí de repente era problema no pulmão, depois já era alergia, depois sei que teve 4 coisas, assim. E ele estava assim, quase que indo. Isso da noite para o outro dia, né? E aí, daí eu peguei e entrei em outros, a gente vai encerrar. Liguei para alguns profetas, né? Até tem um lá do Rio Grande do Sul e tal. E ele orando, ele teve a visão das baianas subindo o morro. Então, o que foi feito? Foi feito o trabalho para que ele, né, perdesse o filho, para que o menino realmente morresse. Então, aí a gente entrou em guerra e tal, e depois, graças a Deus, deu tudo certo. Então, a função da comunidade é essa. Entendeu? Surge algo para nós, se unir, orar, o que Deus te mostrou isso, então vamos guerrear e tal, entendeu? Então, por isso que tem que ter essa, e aí a comunidade, ela precisa dos tangedor e precisa dos intercessor e dos profetas que são os de guerra. Cada um na sua função. Cada um na sua função. Eu creio entendeu? que uma coisa que nós poderíamos orar em concordância, quem acompanhou, né, ou quem está sabendo do que eu vou falar, né, o pastor Silas Malafaia, que é uma autoridade, assim, um líder dessa nação, né? Ele fez um pronunciamento ontem assim muito grave, né? Ele se levantou contra os encontros com Deus, né? Que quem é de igreja em células, né? Que sabe quantas milhares de pessoas se converteram através desses encontros com Deus. Eu fui uma pessoa que eu fui transformada pelo encontro com Deus.
E se levantou contra os legendários também, que é um novo avivamento que está É vindo que aí, ele que não entende, que né? está salvando muitos homens e que está transformando muitos lares e com inúmeros testemunhos maravilhosos. Inclusive eu, dia 15 de maio, semana que vem, eu não estarei aqui, eu estarei indo para o Legendários. Vou, Passar fome no mundo. Olha, você tá podendo 80 estou indo mil. no dia 15 e volto no dia 18. E estou até aqui, ó, profeticamente estou de laranja aqui, ó. Estou profeta, né? Sou profeta, né? Então, tipo, nenhum de nós pode falar daquilo que a gente não conhece, né? A gente tem que tomar muito cuidado de falar daquilo que a gente não conhece. Então, eu acredito que é algo espiritual, né? Porque ele, por exemplo, é uma pessoa que é extremamente... Sempre foi amigo do apóstolo René, que sabe que é líder de uma igreja em células, né? Então, esse pronunciamento foi, no mínimo, equivocado, assim, né? Desastroso. Então, orar pela vida dele, né? Para que ele volte atrás no que ele falou, que ele abra os olhos, porque isso deve ser algo muito espiritual. Olha, eu vi esse pronunciamento, mas no final Sim. não sei se vocês viram que ele fala de que o irmão pergunta para ele, você já deu uma oferta de 1.800 para a igreja? E a pessoa que ficou assustada assim. Eu não tinha o dinheiro para fazer, mas Deus providenciou, porque quando Deus está no projeto, ele financia, né? Então, a questão toda é que quando chega o tempo de Deus para cada pessoa, né? Eu, por exemplo, queria já ter feito em janeiro, mas não deu certo. Deus fechou as portas, eu descobri que eu estava com problema no coração, fui me tratar primeiro e agora eu vou poder ir. Enfim. Então, dinheiro nunca foi problema para Deus e nunca vai ser. Dele é a prata, dele é o ouro. Então, mesmo que a inscrição fosse R$5.000, né? E outra, vai quem pode, quem quer. Ninguém é obrigado a ir, né? E só que a verdade, hoje ainda conversava com o meu dentista, que também fez, né? Ele disse, Cristian, muitas pessoas estão sendo salvas. Muita gente está sendo salva. Ateus, pessoas completamente incrédulos, estão sendo salvas. Pessoas que de outra forma não seriam alcançadas. Através do Legendários. Que de outra estratégia, outro projeto não seria alcançado. Mas está sendo alcançado dessa forma, né? E a Bíblia diz que no reino de Deus, quem não ajuda espalha, né? Então, se Deus está usando... O importante é o resultado. O importante é o resultado. Vidas Se estão tem sendo empresário alcançadas. que pode pagar 80 mil, tem empresário que é tão rico que 80 mil é tipo 50 reais para mim. Sim, sim. Mas enfim, oramos pela vida dele.